Você que nos acompanha aqui no Visão 360, na tela da Masper TV, muito obrigado pela sua companhia. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. Ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Hoje, no Visão 360, vamos falar sobre compras de Páscoa. Sim, estamos na semana de Páscoa, né? Mas também compras de uma forma geral. Quais são as expectativas do comércio, os impactos da inflação no cenário econômico, também todo o contexto externo, né? Bom, uma pesquisa de comportamento-consumo da CDL de Porto Alegre apontou que os porto-alegrenses estão deixando para fazer as compras na última hora. Bom, isso não chega a ser novidade, tá? Essa é uma pesquisa relativa lá ao mês de fevereiro. Mas, assim, algo que é mais palpável, tá? 74,6% dos porto-alegrenses compraram menos do que no ano passado, pelo menos até a realização desta pesquisa. 50,5% deixaram as compras para a última hora, como eu falei antes. Esse levantamento foi feito com moradores, como eu disse, aqui da capital, mas dá uma noção de um contexto maior, né? O aumento de preços e mudanças no perfil das famílias estão por trás desta tendência, será que podemos afirmar? Para entendermos melhor este cenário, nosso convidado hoje é o economista da CDL de Porto Alegre, Oscar Frank. Mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao Visão 360. Muito obrigado, Glauco. Sempre uma alegria conversar com a Masper TV e agradecemos aí sempre a gentileza pelo espaço. Fez as compras? Ainda não. Perguntinha não combinada. Ainda não. Não? Pois ainda então, está incluído dentro deste grande número de pessoas, certamente, né? É verdade. Mas é assim, eu também não fiz, né? Vou deixar bem claro aqui. Em seguida, a gente volta a esse assunto, porque agora é o momento das notícias que foram destaques no dia. O conflito no Oriente Médio se espalhou e causou alerta também agora no Pacífico. O Japão instalou mísseis de longo alcance perto da China. O país reforçou sua capacidade de defesa em meio a crescentes tensões com Pequim no mar da China Oriental. A medida é uma resposta ao aumento da atividade naval chinesa e às declarações da primeira-ministra japonesa sobre Taiwan. Ela disse que Tóquio poderia intervir militarmente diante de um ataque contra Taiwan, uma ilha de regime democrático. E os Correios adiaram o período de demissões que estava previsto para encerrar hoje, devido à baixa adesão. O plano é de reestruturação para reduzir custos e evitar prejuízos bilionários. A empresa está enfrentando problemas financeiros, perdeu mercado nos últimos anos e o plano inclui a saída de até 15 mil funcionários até o ano de 2027, através de um programa de demissão voluntária, além de outras medidas, como revisão de salários e venda de ativos. Agora, o prazo final para este processo é o dia 7 de abril. E foi sancionada pelo governo federal a lei que regulamenta a licença paternidade no Brasil. A sanção saiu hoje no Diário Oficial da União. O texto aprovado pelo Congresso prevê aumento gradual do período de licenças, hoje de 5 dias até chegar a 20 dias em 2029. A lei também prevê estabilidade no emprego durante o período de licença e ampliação da proteção em situações específicas. Um intervalo e já voltamos falando sobre compras na Páscoa e também, por que não, no período pós-Páscoa, nesse início de ano e o que se projeta no ano que já começa com guerra, que tem eleições, que tem Copa do Mundo, já, depois do intervalo.
Páscoa tá aí. Olha, eu vou dar um depoimento bem pessoal. Eu estive num supermercado ontem, para ser mais preciso, e olhei aquela exposição toda de ovos de Páscoa, muita gente vendendo e pouca gente comprando. Pode ter sido uma coincidência daquele momento, daquele local, mas eu quero tirar algumas dúvidas com o economista da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, Oscar Frank, que está aqui mais uma vez conosco, e mais uma vez eu agradeço pela presença, porque ele tem muito a contribuir com esta discussão. Há uma diminuição, na sua opinião, em relação a este consumo ou não? Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, Glauco. Sempre uma alegria estar aqui na Masper TV. O que eu posso afirmar com relação a esse tipo de situação é que talvez exista, sim, uma transformação, talvez sim uma mudança. Então, aqueles ovos tradicionais que nós estamos habituados, né, que marcaram tantas gerações com relação à Páscoa, nós temos ainda assim uma sinalização de demanda, mas é uma demanda que tem sido preterida por outras modalidades de chocolate. Então, o que o consumidor tem sinalizado com preferência? Por exemplo, as caixas de bombom, os chocolates em barra, os chamados ovos desconstruídos. Então, eu vejo que existe um componente muito importante com relação ao preço. Os ovos tradicionais, eles ficaram muito caros ao longo dos próximos anos, e aí essas outras alternativas, elas conseguem conciliar talvez o melhor dos dois mundos, né? Porque nós temos uma situação relativa à Páscoa que remete a isso, né? A afetividade, a conexão, a família. Então, as pessoas querem presentear, por um lado, e, ao mesmo tempo, não querem comprometer tanto o seu orçamento financeiro. Então, elas conseguem fazer as duas coisas buscando essas outras alternativas. Então, isso apareceu na nossa pesquisa de Páscoa. Enquanto a criança, por exemplo, está na idade tenra lá, consegue até levar na boa, né? Eu fazia isso. Queria um ovo tal? Não, vamos compensar com outros tipos de produtos para não pesar tanto no bolso. Mas que houve um aumento acentuado, houve. Eu não sei se o Oscar tem condições de falar a respeito disso, mas a opinião certamente ele tem. É em virtude certamente do que a gente está vivendo, né? Insumos, cacau, enfim, de tudo que vai para se fazer aquele produto. Sabe que é uma situação curiosa, viu, Glauco? Porque quando a gente olha o preço internacional do cacau, ele já vem caindo há bastante tempo. Já questão de alguns anos, e mesmo assim nós não notamos isso lá na gôndola, né? Na aquisição efetivamente do chocolate, né? O que ajuda a explicar esse aparente contrassenso, né? Essa dicotomia? É que nós ainda temos uma produção que é feita, que é elaborada com base nos preços do cacau que foram adquiridos a um custo muito mais alto. Então, a gente ainda vai precisar esperar algum tempo para que essa nova produção se dê em cima desses preços internacionais do cacau mais baixos, mais deprimidos, e que aí sim a gente tenha um alívio aí para o consumidor. Então, é uma situação ainda complexa, inclusive quando nós realizamos, né, o cálculo do índice de inflação da Páscoa, os dois principais itens que se destacaram, que tiveram aumentos de 25% e de 30%, foram relacionados a chocolate. Então, é muita coisa, é um peso muito significativo. Então, é necessário que o consumidor tenha cuidado, especialmente quando vai adquirir esses produtos relacionados a chocolate, porque, de fato, eles encareceram muito em relação a 2025. Já vinham encarecendo, né, numa trajetória altista já há algum tempo. Um conselho do tio Glauco, ou do tio Patinhas, porque eu sou bem assim, eu confesso. Eu vi o preço de um ovo dessas marcas conhecidas. Eu não vou dar o nome da marca, não estou aqui para fazer propaganda, também não estou para falar contra, né? Mas, indiretamente, eu estou dando uma alternativa. Da mesma marca, você compra 3 caixas de bombom, né? Bons, tá? Não é o top das marcas, mas não é as piores marcas também, das piores marcas, porque as famílias muitas vezes têm que fazer essa ginástica. Mas eu gostaria de saber do Oscar, este período, especificamente de Páscoa, ele significa de outros presentes que não o chocolate, o ovo tradicional, ou o chocolate em barra, ou a caixa de bombons? Movimenta o mercado? Isso? Movimenta sim, Glauco, e o que aparece bastante na nossa pesquisa é o fato de que muitas pessoas pretendem se reunir nesse período de Páscoa.
Então, itens relacionados à ceia também são importantes. Eles também fazem parte dessa cesta de produtos relacionados ao período de Páscoa, perdão, e que inclusive integraram o nosso cálculo, o nosso cômputo, né? Então, aparecem ali itens como vinho, como refrigerante, água mineral, como cebola, como peixes, né? Então, se trata de um comportamento um pouco mais abrangente que remete a isso, ou seja, várias pessoas sinalizaram que pretendem reunir, então, as suas famílias, né? Em alguns casos pontuais, nós temos sinalizações envolvendo algo relacionado à viagem, a passeio, mas é um patamar menor. Mas com relação a fazer uma ceia, a reunir a família, existe uma intenção muito forte, muito representativa, e é por aí que a gente verifica, então, essas questões relacionadas à afetividade, à conexão, que são típicas mesmo da Páscoa. Uma pergunta que é recorrente, eu não sei se mais direcionada a este ano, mas assim, parece que o Carnaval terminou ontem, né? Parece que foi logo ali, e agora já a Páscoa, e é começo de ano, por exemplo, está terminando o prazo para pagamento do IPVA, muitas pessoas estão pagando parcelado o IPTU, é muito tributo, é muito imposto ainda em virtude do final do ano passado e começo deste ano. Por isso, essa data acaba sendo, de certa forma, prejudicada ou não? Assim, nós temos algumas variações com relação à data de celebração da Páscoa, né? Porque se trata, né, de algo móvel, né? Que, então, às vezes acontece mais cedo, às vezes acontece mais tarde, mas independentemente disso, né, se ela acontecer mais cedo ou mais tarde, o que é necessário por parte do consumidor, das famílias, é planejamento, é organização, é entender quais são as alternativas que são as melhores para cada situação do orçamento, se é pagar à vista e obter, por exemplo, algum desconto com relação a esses impostos, se é parcelar, se isso vai trazer um certo alívio do ponto de vista do fluxo de caixa. Então, é necessário fazer essa avaliação, ter esse controle para que justamente, né, as pessoas consigam se organizar melhor nesse prazo e, né, também presenteiem, né, os seus entes queridos, possam comprar, possam adquirir, possam presentear, né? Então, tudo isso faz parte e é necessário, então, esse entendimento a respeito da sua situação financeira. Esse índice da pesquisa, 50,5% dos entrevistados deixaram as compras para a última hora. Está longe de ser uma exceção. A gente vive mais ou menos essa rotina em todas as datas festivas, mas ela teve uma oscilação. Pelo que vocês acompanham, foi menos do que vocês viram em outras oportunidades? Foi mais? Ou não tenho essa informação agora exata para poder passar. O fato é que quando nós analisamos diversas pesquisas de datas comemorativas, de fato, essa maior movimentação acontece nas 2 últimas semanas, em especial na semana que precede a data comemorativa. Né? E a gente sempre também procura fazer esse alerta com relação, então, ao posicionamento das famílias, porque o quanto antes elas conseguem agir com esse planejamento, com esse entendimento, quanto melhor para elas, porque assim consegue-se gerar uma organização, uma pesquisa de preços, estabelecer um itinerário, então, com relação ao passeio, com relação à viagem, ao que vai ser feito, quais os ingredientes que vão ser adquiridos, quais os presentes, onde isso vai ser feito, a que preço, a que condições. Então, quanto antes eu começo a entender e me planejar, quanto melhor vai ser a administração dos meus recursos. Então, fica sempre, né, a necessidade, o convite para que as pessoas pensem com antecedência com relação a isso, né? Ou seja, possam agir de maneira antecipada, de maneira planejada, porque isso, de fato, faz com que o dinheiro delas seja muito mais valorizado. Mas, Oscar, eu só pensei, tá? Eu queria fazer esse questionamento, né? Que as pessoas na Páscoa poderiam deixar também para a última hora com a possibilidade de ter produtos mais baratos, porque são produtos que não são tão vendáveis, talvez, depois daquela data. Eu não sei se tem a ver isso aí também. Olha, em alguns casos isso pode acontecer, geralmente depois que passa um pouco a data, muito mais barato. Os preços despencam, né? Talvez tenha uma situação em que nem todos os produtos que estavam sendo ofertados estarão lá, tem esse ponto, né? Então, naturalmente, a oferta vai ser um pouco mais restrita, a pessoa vai precisar lidar com aquilo que está disponível, mas com certeza, se ela esperar, né, passar aquele momento mais crítico em termos de demanda, em termos de procura, aí efetivamente o preço vai ser menor. Agora, se ela quiser utilizar a data para presentear,
aí ela pode, eventualmente, pensar em outras alternativas, né? E nós temos isso muito claro com base na pesquisa, desses outros tipos de ovos, de outras modalidades, né? Inclusive daqueles ovos recheados, né? Fugindo um pouco daquela modalidade mais tradicional que nós entendemos, né? Então, realmente, né, os mercados, né, aparecem como a principal opção de compra sinalizada pelas pessoas, mas nós temos várias outras, né? As lojas especializadas, enfim, várias outras alternativas que os consumidores também vêm procurando para poder presentear na Páscoa. Só não façam que nem a minha família fez uma vez comigo, tá? Eu fiquei traumatizado. Fizeram uma cestinha, botaram alguns doces e botaram uma meia. Poxa, uma criança não quer uma meia de Páscoa. Papais, deixa a meia para dar uma outra data. A meia não dá para comer, a gente gosta de comer doce. Tá? Mas dito isso, entre as datas comemorativas, e nós temos, né, Natal, nós temos Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, enfim, dá para relacionar aí. Páscoa se insere nesse contexto como uma data de grande volume de vendas? É uma data representativa, né? Uma data que se insere, né, como uma das mais relevantes dentro dessa jornada de compra por parte dos consumidores. O que nós sabemos, né, o que é bastante consolidado é que, de fato, o Natal ocupa a primeira posição, né? Então, aí é inegável, né, o hors concours com relação a isso, porque tem vários fatores que ajudam a explicar, né? É um feriado, né, que se encaixa ali dentro do Ano Novo, existem as injeções de recursos via 13º salário dos trabalhadores, então essa movimentação financeira ajuda também a alavancar muito essa data. O que tem acontecido também é que a Black Friday tem ganhado muito participação, né? Inclusive servindo para antecipar alguns gastos que eram feitos no Natal. As pessoas utilizam a Black Friday para poder fazer isso, então isso tem sido cada vez mais frequente. E o Dia das Mães também figurando como uma data muito relevante. E aí vem aquelas outras que, né, também são relevantes, né, e que estão talvez um pouquinho abaixo dessas outras, né? Então, realmente, né, isso pode variar de um ano para o outro, né? Isso acaba às vezes acontecendo, mas sim, né, a Páscoa tem um peso, né, tem uma importância bastante significativa. Em todas essas outras datas mencionadas pelo Oscar Frank, economista da CDL aqui de Porto Alegre, há uma comercialização online muito forte. Dá para falar o mesmo da Páscoa? Ou por serem produtos mais... Não sei se compram ovos, sinceramente, se compram chocolate... Ou é uma coisa mais sensorial de estar ali na loja? Em relação a outras datas, talvez não tenham um apelo tão grande, vamos dizer assim, né? Porque são itens muito específicos, geralmente, que são demandados em cada período, né? Então, na Black Friday, por exemplo, por que o online é tão representativo para Black Friday? Porque existem alguns tipos de produtos, de mercadorias que tendem a ser mais transacionados e que tem muito a ver com o digital. É o eletrônico, é o eletrodoméstico, né? Então, são produtos que têm já essa conexão, né, com o digital muitas vezes. Então, realmente, né, como se trata mais de algo de chocolates, bebidas, alguns tipos de comidas, aí é mais propenso para outros tipos de canais, né? Talvez os mais tradicionais, vamos dizer assim, né? Os analógicos, né, para fazer essa contraposição com o digital. Então, realmente, claro, né, existem pessoas que certamente utilizarão online para poder fazer as compras e a gente sempre recomenda, né, olha, utilizem ferramentas digitais disponíveis na internet para poder comparar preços, né? As ferramentas são gratuitas e elas instrumentalizam o consumidor para que ele possa tomar boas decisões. Ele já chega, por exemplo, no mercado tendo mais ou menos ideia de como é que são os preços. Claro. E aí, com base nisso, diz, olha, isso aqui faz sentido para mim, porque já se espera que ele saiba qual que é a sua situação financeira, como é que está o seu orçamento, enfim. E aí, com base nisso, ele já consegue direcionar um pouco melhor a sua escolha. A cadeia varejista sentiu já, ou há muito tempo já sentiu os efeitos da guerra, por exemplo? Porque nós temos uma influência muito grande, por exemplo, no combustível. Diesel, para ser mais específico. As preocupações elas estão começando a aumentar diante de tudo que tem acontecido no cenário externo.
Nós já temos aí um impacto que é mais visível, vamos dizer assim, com relação aos combustíveis, né? Já houve um aumento nesse sentido, por mais que a defasagem ainda em relação ao preço internacional seja ainda muito expressiva, muito considerável. E o que nós temos observado já é que existe uma pressão, por exemplo, sobre indicadores de inflação, né? Então o mercado já espera uma inflação maior para 2026, claro que puxado por combustíveis, mas vale lembrar isso, né, Glauco? Ou seja, não é só questão de combustíveis, né? Se o diesel fica mais caro, por exemplo, o que acontece? Os serviços de frete da economia também sobem. E isso transborda, se dissemina para vários estágios da cadeia econômica. E de forma que a loja física é afetada, a loja online é afetada, porque alguém tem que entregar esse produto, ninguém escapa. Exatamente. Então, existe essa preocupação. E aí, qual que é o impacto direto em função disso? Claro que o poder de compra dos salários dos trabalhadores acaba sendo reduzido em função de uma inflação maior, né? Então, isso acaba acontecendo, traz uma preocupação do ponto de vista do consumo e também a perspectiva com relação à taxa básica de juros, a taxa Selic, né? Então, por exemplo, nós já tivemos um impacto claro em função disso. Nessa última decisão do Copom, sim, o comitê iniciou um ciclo de queda, né? Houve uma redução de 0,25 ponto percentual, mas sem a guerra, basicamente todo o mercado esperava uma queda maior, de 0,50 ponto percentual, né? E aí, provavelmente, né, deve ser, né, o que se espera até o momento, claro que vai depender das condições da guerra, o próprio comitê citou isso, né, que depende dos acontecimentos externos, vai ser mais uma queda na próxima reunião de 0,25 ponto percentual, quando poderia ser 0,50 novamente. Então, esse espaço que nós temos para reduzir a taxa básica de juros de maneira equilibrada, de maneira sustentada, em função da guerra, ela acaba sendo menor, acaba sendo mais reduzido. Então, já traz um impacto de que, olha, o custo do crédito tende a permanecer mais elevado por conta desses efeitos da guerra. E aí, do ponto de vista da economia, nós temos espasmos, às vezes, não tem uma coisa mais, um ritmo mais concreto, né, de crescimento, da cadeia, enfim, né, dela se movimentar, da roda girar, que é aquilo que todo mundo fala, a roda tem que girar. Mas de que jeito? As coisas puxa daqui, aperta dali, é difícil. Um orçamento hoje, eu tenho certeza que a Páscoa, por exemplo, ela não vai ser prioridade, infelizmente, porque é uma data comemorativa entre famílias também. Mas eu tenho essa percepção, não sei se é de vocês. Quando a gente olha, por exemplo, né, indicadores que acabam remetendo à situação financeira das famílias, nós vemos que o quadro hoje ele é bastante complexo, é bastante delicado. O que nós notamos, por exemplo? Os nossos indicadores de inadimplência, Equifax Boa Vista, estão nos maiores patamares da série histórica, né? Hoje nós temos aí aproximadamente 37% da população gaúcha adulta com algum tipo de restrição em crédito, cheque ou protesto. 37% da população gaúcha está negativada. O que significa isso, Oscar, para quem não entende muito da matéria? Aproximadamente 3 milhões e 100 mil pessoas. Isso tem restrição de qualquer tipo? Algum tipo de crédito, cheque ou protesto. Está no cadastro de negativados, né? Então, assim, é um número muito elevado. Lembrando que a gente calcula em cima da população adulta, né? Não em cima de menores de idade. Então, isso corresponde a esses 3,1 milhões de CPFs, né? Dá aproximadamente 37% da população gaúcha, que é um número muito alto, muito expressivo. E mais do que isso, né, Glauco? Aqui a gente não tem um dado estadual, né? Tem um dado Brasil para que a gente possa entender um pouco mais. De cada R$100 de renda das famílias, elas comprometem R$29 para pagar juros e amortizações de dívidas que elas contraíram. É o maior patamar da série histórica. Então, quase 30% de tudo que as famílias têm de renda já vai sendo comprometido para todas essas operações de crédito que foram contratadas. Você pega 10, 3 você sabe que não vai usar para aquilo que precisa, porque já está comprometido. Exatamente. Então, eu não vou gastar com novos bens e serviços, né? Para gastar com aquilo que eu adquiri em algum momento do passado. Então, esse espaço que se tem para outros gastos com bens e serviços, né? Incluindo os gastos do varejo, hoje acaba sendo muito reduzido, muito contraído, né? Então... E nunca é demais, nunca é demais a gente deixar o alerta aqui, uma pessoa que está negativada, que tipo de comprometimento ela tem?
Bom, tem uma série de questões, né, que ela não consegue obter, né, Crédito? com relação a crédito na praça, né, fica Difícil. muito mais difícil, né, fica muito mais complicado, né, daqui a pouco até que, né, a gente, claro que não recomenda que isso aconteça, né, mas ela só vai obter daqui a pouco crédito numa financeira, né, que não exige ali algum tipo de consulta, né, a esses cadastros, né, de birôs de crédito. Então, e aí o juro é Sim. exorbitante, né, estratosférico. Então, assim, traz uma complexidade muito grande para essa pessoa, né? Então, o que a gente sempre recomenda, né, para que essa pessoa saia dessa situação de inadimplência? Olha, em primeiro lugar, ela precisa ter o seu orçamento atualizado, né? Ela precisa ter ideia da sua situação financeira, ter todas as suas despesas, todas as suas receitas anotadas para ter uma ideia justamente desse diagnóstico de quão grave é a sua situação financeira ou não. E o que ela precisa fazer para que ela possa sair dessa situação onde ela possa ter algum respiro, gerar algum tipo de poupança, por mínimo que seja. Então, ela vai precisar fazer algum ajuste pelo lado da despesa, necessariamente, né? Se ela está gastando mais do que arrecada, isso precisa acontecer. E também pensar em formas de arrecadar mais, de ter uma receita maior. Porque é uma via que vai e outra que vem. Exato. Imagine uma avenida, né? O dinheiro que sai e o dinheiro que entra. Se esse fluxo for muito maior, não vai fechar nunca. Exatamente. Né? Então, ela precisa gerar alguma sobra por mês para que, em virtude disso, diante disso, ela busque o agente credor, aquele agente com o qual ela tem a dívida, né, para realizar uma renegociação. Pois é, a negociação ou renegociação, aí depende do estágio em que a situação se encontra, né? É o recurso que eu acho que cada vez é mais utilizado, né? Principalmente por empresas grandes, né? Que preferem receber algo do que não receber. E aí libera, inclusive, a ficha para esse consumidor, de repente, começar tudo do zero de novo. Exato, né? Então, assim, é um processo ganha-ganha que a gente chama, né? Os dois lados são beneficiados a partir dessa renegociação, né? Quem está concedendo o crédito, né, fortalece o relacionamento com essa pessoa, né? Daqui a pouco essa pessoa vai voltar a consumir nesse mesmo estabelecimento, né? Tem essa questão de previsibilidade, que tu soubeste, olha, eu sei que eu vou receber pelo menos um pouco, mas sei que eu vou receber. Então, isso ajuda no meu planejamento, ajuda a fortalecer o meu caixa, e a outra pessoa volta a ter acesso ao mercado de crédito, volta, então, né, a ter uma outra perspectiva também em termos de consumo. Então, é algo que beneficia os dois lados, né? Por isso que essa renegociação é tão importante. E eu estava pensando aqui, do ponto de vista da empresa, se eu tenho 10 a receber, mas esses 10 já estão com juros, já estão com a minha margem de lucro, de repente eu vou receber 3 ou 4, mas é o custo do produto. Pelo menos eu não vou estar perdendo, eu vou estar deixando de ganhar. Mas para fazer a coisa andar de novo. Fazer um intervalo? Intervalo e a gente já volta falando com o economista da CDL de Porto Alegre, Oscar Frank, sobre varejo, sobre expectativa para o ano. Não perde, a gente já volta. Visão 360 de hoje fala sobre consumo, sobre varejo, sobre Páscoa, mas também do período pós-Páscoa. Nosso entrevistado é o Oscar Frank, economista da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre. A gente começou falando de Páscoa e, em relação a uma pesquisa que foi encomendada, divulgada pela CDL, tem uma questão que me chamou a atenção, que é mudança no perfil das famílias. O que significa isso, perfil das famílias? Perfil de consumo? Tudo. Perfil de faixa etária que está consumindo? O que é? São diferentes questões, né? Porque o que tradicionalmente, por exemplo, nós pensamos, né? Que somente as crianças são presenteadas, né? Hoje nós temos a sinalização de que os pais são presenteados, os cônjuges são presenteados, os avós são presenteados. Então, a base de abrangência com relação então, aos ovos de chocolate hoje é muito maior do que a gente imaginava tempos atrás. Eu achei que era só os pequenininhos que estavam envolvidos com aquilo. É muito amplo, né? Tem uma base bem considerável com relação a esses outros entes, vamos dizer assim, né? Então, isso já muda a perspectiva, né? Entender isso por parte do lojista, por parte do empresário, já traz uma perspectiva completamente diferente. O que nós notamos também, né? Outras configurações familiares, por exemplo, né?
famílias com menos filhos, né, em relação ao que nós tínhamos, né, algumas décadas. Então, isso também traz, né, uma outra situação, muito por conta também dos próprios preços dos chocolates, né? Então, isso exige, né, diante de esses aumentos que foram muito expressivos, né, uma postura de, olha, realmente escolher, né, buscar outras alternativas em detrimento daquele ovo tradicional. Então, é algo um pouco mais abrangente, né, essas mudanças, né, em relação ao que nós tínhamos aí, especialmente há alguns anos. Eu posso estar cometendo um equívoco, mas eu acho que é nesse estabelecimento, nesse shopping aqui do lado da Masper, que tinha uma promoção de Páscoa para casais. Né? Restaurante, enfim, você não tem filhos, você quer aproveitar uma data que é comemorativa, em família, é um casal, no restaurante oferece um desconto, uma promoção, justamente porque é Páscoa. Então, vai além do presentear com ovos, doces, enfim, seja lá o que for, né? Oscar, está começando um ano, embora eu diga o seguinte, o ano já começou, para quem paga a conta, já começou bem lá atrás, mas a gente brinca que começa depois do carnaval, né? Um ano que é de eleições, isso influencia muito na economia? Sim, traz uma influência. Tá? Geralmente, naqueles períodos mais próximos das eleições, o que nós notamos? É uma volatilidade existente em alguns indicadores econômicos, né? Por exemplo, taxa de câmbio ela começa a ficar mais volátil, mais sensível, é o que acontece no período eleitoral. Nós temos alguns outros acontecimentos também que ocorrem, né, em função disso, né, dessa incerteza talvez um pouco maior, alguns investimentos que acabam esperando para ver o que vai acontecer, né? Então, na economia isso é muito comum, né? Aquele comportamento de justamente isso, né? Esperar para ver, né? Ou seja, eu aguardo então o resultado da eleição para justamente, por exemplo, poder me posicionar, sobretudo porque existem decisões que são muito complexas, né? Que muitas vezes levam anos até a sua maturação. Então, se não houver o mínimo de previsibilidade, e muitas vezes, né, as eleições nos colocam numa encruzilhada, né? Os caminhos que são seguidos eles são completamente diferentes. Então, esperar o resultado para daí tomar uma decisão. Então, sim, tem um impacto, tem toda a situação, por exemplo, né? Geralmente nós verificamos uma maior quantidade de aumentos de obras públicas, né? De infraestrutura, né? Isso também tem seu impacto sobre a economia, aquece, transborda, né? Para outros segmentos, né? Que são mais sensíveis a isso. Então, tem vários desdobramentos, né, em função desse período eleitoral. Não sei se é só a experiência que me fez observar isso ou se é uma coisa que faz sentido mesmo, tá? Dois assuntos que são extremamente sensíveis em ano eleitoral: dólar e inflação. São e por quê? Bom, a inflação talvez seja o canal mais óbvio, né? Onde a gente tem aí até uma medida, né, que pode sinalizar um termômetro de popularidade do governo. A inflação tem até alguns trabalhos acadêmicos que mostram isso, né? Justamente para tentar investigar essa relação entre essas duas coisas e mostra, né, que governos que conseguem controlar a inflação, né, ao longo do tempo, eles têm mais sucesso na possibilidade de se reeleger, e aqueles, né, onde a inflação acaba sendo mais alta têm uma probabilidade menor de se reeleger, né? Então, porque é poder de consumo que exato, acaba estando em jogo, né? Na veia, né? Então, assim, tem uma importância muito grande, né, esse comportamento da inflação, né? E até o que a gente tem notado, né, é uma aceleração das perspectivas para 2026 em função da guerra, né? Combustíveis mais caros, né? Então, isso deve aparecer aí na inflação para 2026, né? Mercado, né, antes da guerra, nós ali na CDL Porto Alegre, só para dar um exemplo, né, nós imaginávamos aí que a inflação antes da guerra para 2026 seria algo de 13,8%, né? E hoje 3,8% antes da guerra, né? E hoje aí já está na casa de 4,3%, 4,4%, né? Que é um aumento bem significativo em poucas semanas, né? Isso que gera uma preocupação bem grande. De novo, né? A capacidade de fazer com que a taxa Selic caia, né? A taxa básica de juros, acaba sendo menor em função disso. E o dólar até tem sido uma grata surpresa o seu comportamento, né? Porque ele não tem oscilado muito com relação à guerra, né? Por controle? Na realidade não é isso, né? Isso acaba, no meu entendimento, Glauco, o motivo que ajuda a explicar isso, já remete desde o início do segundo mandato do Trump, tá? O dólar ele ficou mais fraco em relação a várias outras moedas, inclusive o real.
O que tem acontecido? O mercado, os investidores, eles têm desacreditado muito das políticas, das decisões de política por parte do Trump. Sejam elas econômicas, e aí tem essas medidas protecionistas, tem esse aumento do rombo fiscal em função daquele mega pacote que ele aprovou no ano passado, tem esses conflitos externos, né, com o Canadá, com a Groenlândia, né, agora com o próprio Irã, próprios conflitos internos, né, muitas vezes com o Partido Democrata, né, dizendo Washington é a capital do crime. Então, isso gera uma fuga com relação ao dólar e a busca por outros mercados, sejam eles desenvolvidos ou emergentes. Então, o Brasil tem sido uma válvula de escape com relação a isso. Então, a gente não tem notado o dólar disparar. O que acontecia em muitos casos, né? Dava uma crise como essa, o que os investidores faziam? Buscavam proteção no dólar. O dólar era um porto seguro. Sim. Hoje em dia, a gente não tem mais essa noção tão clara de que o dólar é esse porto seguro, né? Então, o câmbio ele não disparou. Claro, né, tem uma outra situação que essa taxa Selic ainda em 14,75% ao ano é um baita de um negócio, né, para o investidor internacional, né? Então, ele também deixa o dinheiro aqui dentro. Mas existe essa perda de valor do dólar em relação a várias moedas, né, justamente por conta dessa descrença, né, que os investidores carregam com relação a essas decisões econômicas do Trump. E nessa ginástica da inflação, e o Oscar me mencionou há pouco, desse aumento em virtude do cenário externo, eu sou de uma época em que a inflação era cruel demais, né? Que a gente ia de manhã e à tarde, no mesmo estabelecimento comercial, o preço era totalmente diferente, mais caro. Para quem não viveu esse tempo, gente, terrível. Tinha que fazer estoque em casa para aproveitar o preço, porque sabia que ele ia dobrar, de repente, curtíssimo espaço de tempo. É daí que vem o hábito de muitas pessoas em ter uma despensa em casa, né? Sim, as casas tinham a despensa, né? Exatamente. Que era um local dentro da residência que era para armazenar, geralmente, mercadorias de consumo para comer, realmente, né? Mas tinha também material de limpeza, enfim. Na sua opinião, está dentro da razoabilidade, mesmo tendo esse cenário externo, aquilo que nós estamos enfrentando de inflação hoje aqui? Bom, nós temos uma dificuldade com relação a isso, Glauco, porque nós temos um sistema, né, um regime de metas para a inflação. A nossa meta de inflação é 3%. Sistematicamente, nós temos ficado acima dessa meta de inflação, né? Então, ano passado, aí fechamos com 4,26%. Tudo levava a crer que a inflação seria um pouco menor, não seria necessariamente... Não seria a meta, né? Não. Sim. Né? Seria um pouco mais alto do que a meta, mas seria uma inflação menor do que 2025. Só que aí veio a guerra, né? E agora os prognósticos já estão apontando que provavelmente a inflação vai ser maior do que em comparação com 2025. Tudo leva a crer que isso deve acontecer. Então, nós temos uma dificuldade com relação a isso, né? Se a gente pega um prazo, um período mais longo, né, de 20, 30 anos, né, nessas janelas mais longas, a taxa média de inflação anual do Brasil é algo em torno de 5,5%, 6%, né? Então, alguns anos dispara, né? Por exemplo, teve ali o pós-pandemia, teve aquela grande crise política e econômica de 2015 e 2016, né? Períodos em que a inflação dispara e depois dá uma arrefecida, mas na média, né, desse prazo mais longo, 5,5%, 6% ao ano, que convenhamos, né? Tudo bem, não é aquele período de hiperinflação que nós tivemos aquilo, né? Enfim. A inflação em um mês chegou a ser 90%, né? Imagina. Então, é difícil, né? Especialmente para gerações mais novas. E que salário, né? que vai acompanhar isso aí? Não tem como. O equivalente, né, a R$100 no início do mês, vale R$10 no final do mês, né? Que era exatamente isso que acontecia, né? Eu vivi isso, algo parecido, em determinado momento na Argentina, agora, um passado recente, né? Isso. E que o dinheiro não valia nada, como a gente brinca, né? Porque fazia qualquer troca e... calhamaço, né? Aquele monte de dinheiro, né? De pesos argentinos. Agora, a economia está num outro patamar, foram vários os artifícios e medidas tomadas pelo governo, não está mais assim. Mas... eu não desejo aquilo para ninguém, não desejo. Mas uma das formas é justamente aumentar o juro, para ter o controle do consumo, para evitar a inflação alta. Daí se explica também o porquê da Selic. Para quem não entende o cenário... Exato. Só que venhamos e convenhamos, né? Esse é um remédio muito amargo. Amargo.
E aí, como é que nós mudamos essa realidade? Como é que a gente mantém a inflação controlada e, ao mesmo tempo, os juros baixos? Esse é o grande X da questão, né? Isso que todo mundo quer enquanto sociedade, né? Uma inflação sob controle e os juros baixos ao mesmo tempo. Aí tem uma agenda muito ampla, muito complexa e que envolve, por exemplo, né, fazer com que o Estado caiba dentro do orçamento público. O Estado, ele gasta muito... O Oscar, ele tem toda a teoria, mas tem gente que não sabe como é na prática. Infelizmente então, é isso, né? O Estado... Porque nós estamos falando aqui de consumidores, 39% aqui no Rio Grande do Sul. Esse dado que o Oscar trouxe para a gente, ele é assim, ó, é impactante. Ele é dramático, 37%, 37%, perdão, de pessoas negativadas, tá? Que elas fizeram aquilo que não deve ser feito. Só que o poder público faz a mesma coisa, mas cobra, e cobra juros, cobra, enfim, se você não pagar o tributo, se você não pagar o imposto, cobra, e está no papel dele. Só que assim, ele também não faz. E isso que ele paga para poder se endividar, a taxa Selic. Quem é que se endivida, nós como pessoa física, pagando 14,75% ao ano? Ninguém consegue isso. Absolutamente ninguém. Que é para quem quer se endividar, vai pagar um juro muito mais alto. Então, essa tarefa é muito mais complexa no nosso caso. Para o governo ainda seria muito mais tranquilo, porque, tudo bem, em comparação com outros países, é uma taxa muito alta. Agora, para qualquer pessoa física ou pessoa jurídica que venha contratar esse crédito, vai pagar um juro bem mais elevado, né? Quando a gente fala nesses 37%, então, qual é a luz no fim do túnel? Porque esse pessoal precisa voltar a consumir. A gente já falou um pouco sobre isso aí, renegociações, enfim. Educação financeira, a gente sabe que é um processo. A pessoa não vai aprender de um dia para o outro aquilo que ela não aplica até agora. E aí? Mas aí o ponto todo, né, Glauco, é que não existe fórmula mágica, né? Não existe, né, um processo em que isso vai mudar rapidamente. A gente tentou, por exemplo, vamos fazer uma breve retrospectiva, né? Nós tivemos há não muito tempo atrás aquele programa Desenrola do governo federal, né? Que tinha qual o objetivo? De reduzir a quantidade de inadimplentes. Hoje nós temos mais inadimplentes do que antes do programa, né? Então, o que tem acontecido, né? Claro, de acordo ali com as nossas análises, os nossos estudos, a taxa Selic tem um papel muito relevante, né, para poder explicar essa dinâmica de alta da inadimplência. Até que isso, nós estamos num processo de queda, né, que corre alguns riscos em função do que está acontecendo lá fora. Mas essa queda vai levar ainda algum tempo até se materializar numa inadimplência mais baixa, né? Funciona assim. O mecanismo, ele opera com defasagem, né? Então, os estudos, eles mostram isso. Mas nós temos outros componentes, né? Que, de novo, remetem à educação financeira, né? De maneira, assim, inexorável, né? Então, por exemplo, esse crédito consignado privado, o crédito do trabalhador, né? Então, muitas pessoas têm se atrapalhado com relação a isso. Muitas pessoas que acreditam que crédito é uma renda extra. Não é uma renda extra. A conta chega. A conta chega, eu preciso, né? E os juros, né? Por mais que tenha tido uma promessa, né? De que seria mais barato, até hoje nós temos ainda taxas de juros que são muito altas, mesmo nessa linha, mesmo no consignado privado. Então tem esse aspecto, né? De facilidade de contratação, né? As pessoas fazem isso no próprio celular, entendeu? Aplicativo, muito fácil, né? Então tem esse lado, tem a questão das bets, não podemos deixar de falar isso, né? Um crescimento vertiginoso. Várias pesquisas que mostram que as pessoas deixam de realizar despesas básicas para poder jogar. Isso também piora o seu risco de crédito, também aumenta a inadimplência. O próprio Banco Central chamou a atenção, fez o alerta com relação a isso, né? Então, esses dois componentes aliados à taxa Selic tornam esse quadro bastante complexo. E, de novo, não existe uma fórmula mágica, né? A gente precisa abordar e tratar o tema de educação financeira. Eu não sei se existe essa indicação, eu não sei se existe esse número, esse índice. O que seria uma taxa Selic suportável para permitir consumo e, ao mesmo tempo, assim, o bem-estar da economia? Assim, não existe um número com relação a isso, né? Uma taxa porque a gente está Selic... falando só em suposição, né? É uma taxa Selic ótima porque a conjuntura, ela muda com o passar do tempo, né?
Então, assim, o que nós temos, né, é uma meta de inflação que se provou, né, que países que têm metas de inflação, eles conseguem preservar melhor a sua moeda, né, então tem mais sucesso com relação a isso, tem uma perspectiva de crescimento melhor ao longo do tempo, ao se manter a inflação baixa, controlada, estável, né, então isso ajuda muito. Só que nós temos essa outra situação em que a gente consegue ter certo sucesso, né? Certo, entre aspas, né? Sucesso para poder controlar a inflação, mas isso vem a um custo de uma Selic muito elevado. E aí a gente precisa atacar esses velhos problemas. Olha, o governo gasta demais, esse é um aspecto. Olha, a gente precisa melhorar a questão de recuperação de crédito, né? Quando eu vou executar uma dívida, a taxa de sucesso para reaver essa garantia, ela é muito pequena aqui no nosso país. Então remete à insegurança jurídica, em muitos casos, né? Então isso acaba aparecendo, não? A inadimplência também, que é muito elevada, né? Também por essas questões estruturais relativas à falta de educação financeira. Então tem vários, a concentração bancária no país que também é muito alta, muito elevada. Por mais que a gente tenha... Olha como é esse mecanismo, ele entendeu? A gente está falando de uma coisa muito complexa. Muito ampla, né? Então, olha a complexidade dessa agenda, né? Então, de novo, a gente não vai resolver do dia para a noite, a gente precisa atuar em várias frentes, né? Para poder, então, conseguir diminuir um problema que nós temos. Então, realmente assim, né? Não existe uma fórmula mágica. E também não adianta, né? Mas vamos limitar os juros, né? Vamos estabelecer um teto. Isso também não funciona, né? Quando a gente faz esse tipo de situação, não dá certo. Né? A mão pesada no mercado geralmente não dá vai certo, bem recebida. Né? Então, isso vai gerar alguma outra espécie de mercado paralelo, entendeu? Onde as pessoas vão buscar alguma outra alternativa e não vai resolver. Né? O que resolve é as pessoas terem ferramentas, instrumentos, né? Poder de decisão, entendimento a respeito disso. O conhecimento. O conhecimento, né? E para quem especula, está um cenário bem interessante. Tem isso. Olha, por pior que seja a crise, né, sempre existem os vencedores, né? A gente sempre tem gente que se beneficia com relação a isso, né? E acaba sendo, infelizmente, né, a festa, né, o paraíso dos rentistas em muitos casos, né? E aí a atividade econômica, produtiva sofre em função disso, né? Não é um ataque com relação a bancos, né? Acho que a intermediação financeira é uma atividade fundamental para a economia, lícita, né? Permitida. Agora, tem outras situações, né, que a gente vê que se age mesmo com dolo, né? Com má fé, né? É um escárnio, às vezes, né? É escárnio, né? Então, assim, esse é um problema, né? Aí já vira algo, né? Uma mazela para a nossa sociedade. Quando a gente brinca que o capitalismo aí já vira canibalismo, praticamente, né? Porque consomem aqueles que deveriam ser os consumidores. Exato. Bom, estamos chegando ao fim. A questão de Copa do Mundo, a gente falou da outra vez, permanece um certo otimismo, até porque é um período diferente. Sabe que tem algumas características com relação a essa Copa, né? A Copa do Mundo, nesse ano, vai ser mais longa do que costuma ser, né? Então, vai durar aí em torno de uns 40 dias, mais ou menos, né? E do que se sabe, né, os Jogos do Brasil eles não vão acontecer em horário comercial, né? Então já tem uma dinâmica um pouco diferenciada, né? Então normalmente, né, os bares, os restaurantes que acabam se beneficiando em um horário desse tipo, eu acredito que vão se beneficiar ainda mais e para o comércio vai estar tudo ok, porque não vai ser no horário comercial, né? Por mais que sejam jogos em dia de semana em muitos casos, né? Então, traz essa dinâmica, né? Mas eu acredito que vai depender muito também de como que o Brasil vai se desempenhar, né? Para que isso eventualmente gere uma certa euforia. O resultado assim, de campo, né? Também influencia o resultado fora dele, né? Com certeza, né? Então, a gente precisa observar isso. E outro aspecto, né? Além de Copa, além de eleições, né? Que eu acredito que as pessoas precisam ficar atentas, e principalmente os lojistas, os empreendedores, de uma grande quantidade de feriadões ao longo desse ano, né? Tem muito feriadão. É verdade. Muitos feriadões. Então, isso precisa estar, né, dentro do planejamento, né, do entendimento do ano, para que não se tenha aí um prejuízo muito grande, né? Para que se elabore estratégias, né? Para que cada mercado consiga entender qual é o melhor aproveitamento em função disso. Isso é muito curioso, porque eu, no papel de jornalista, eu digo o seguinte: feriadão para mim não existe. A minha esposa, que é comerciante, feriadão é uma desgraça. Ela não quer. Quem trabalha com turismo adora feriadão. Então, não tem como contentar todo mundo. Exato. Alguém uma hora vai sofrer mais ou menos. Não adianta. Essa é a nossa realidade. Mas teremos realmente um ano de muitos feriados. Isso, do ponto de vista da economia, muitas vezes se reflete, né, de forma ruim, né, de uma forma negativa,
porque é uma roda que deixa de girar em determinado momento. Mas é o que está posto, está lá no calendário, é o que a gente vai cumprir. Eu quero agradecer muito, mais uma vez, a presença do economista Oscar Frank, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, pela presença aqui, falamos bastante. Teríamos mais ainda. Economia é campo fértil, mas fica o convite para uma próxima oportunidade. Bom, obrigado, Glauco. Sempre uma alegria estar aqui contigo, né, no teu programa. Agradecer também a Masper TV aí pelo convite, pela hospitalidade. E nos vemos numa próxima aí. Quando precisar, por favor, entre em contato conosco, que é sempre uma alegria falar de economia. E é sempre aquele conselho que o Oscar nem precisa dar aqui, porque ele já dá, né, em todos os outros programas. Pesquise. E todos os economistas vão dizer o seguinte: pesquise, nós também, pesquise para tentar pagar menos. O Visão 360 de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau.